Dia a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia de Uquibar Day, o maior evento de securitização do país. É muito importante ter vocês conosco e estamos muito felizes em recebê-los. Dando sequência ao nosso evento, eu vou apresentar agora a Sala Ecoagro, que vai trazer como tema Finanças Verdes e o Agronegócio. Muito obrigada por estarem conosco. Passo agora a palavra para Leisa Souza, coordenadora do Programa de Agricultura da Climate Bonds Initiative. Bom evento, gente! Obrigada, Rafaela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje para moderar essa discussão sobre finanças verdes, que é um tema que tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil e também no setor de agricultura. E para abordar os diferentes aspectos desse mercado, desde a estruturação, a rotulagem e a emissão, a gente tem o prazer de ter conosco hoje nesse painel o Milton Mentti, que é o CEO da Ecosecuritizadora, empresa líder de mercado de securitização do agro, com mais de 20 bilhões de reais de CRA emitidos. O Gustavo Pimentel, diretor executivo da Citaui, uma das maiores consultorias de finanças sustentáveis e ESG na América Latina também, assessorando instituições financeiras e investidores. E o Alexandre Botelho, CFO da Rizoma Agro, que tem como missão escalar a agricultura regenerativa orgânica. A gente vai iniciar com uma breve apresentação em relação ao mercado de finanças verdes e como tem se desenvolvido no agronegócio. Depois eu vou passar a palavra para os nossos panelistas e no final a gente vai responder as perguntas do público. Se não houver tempo, a gente responde depois do evento pelo site da Uquibar. Então, eu só vou compartilhar a tela aqui para falar um pouco sobre o desenvolvimento desse mercado. Acho que todos conseguem ver minha tela? Bom, falando só um pouquinho do mercado de títulos verdes e um pouco mais da Climate Bonds Initiative, como a gente está conectado a esse mercado e o desenvolvimento desse mercado no Brasil. A CBI ela é uma organização internacional que apoia o desenvolvimento de mercados de capitais, deslocando fluxos de investimento para projetos de baixo carbono e aumento de resiliência por meio desses instrumentos como títulos verdes. Então, aqui no Brasil, a gente acaba fomentando muito o mercado de títulos verdes. A gente produz também análise e inteligência de mercado em relação ao desenvolvimento desse mercado, não só a nível global, mas também a nível do Brasil. E acho que um dos mais importantes que a CBI tem feito é a coordenação de critérios de elegibilidade do que se enquadra ou não como verde. Isa, então, sua apresentação não está na tela, tá? Ah, não tá? Deixa eu só passar aqui. Ela está aparecendo para mim, deixa eu tentar de novo. Vocês conseguem ver ela agora? Sim. Perfeito. Acho que tem que clicar 2 vezes em cima dela para quem quiser ver ela ver maior. Então tá, perfeito. Vocês conseguem... Então, aqui só um pouquinho da CBI. Não sei se vocês tinham visto esse slide aqui. E entrando agora, então, um pouquinho em relação ao que é um título verde. Eu espero que todos consigam ver aqui a tela, mas a gente vai compartilhar a apresentação depois para aqueles que tiverem interesse. Então, um título verde, ele nada mais é que um título de dívida que serve para financiar ou refinanciar projetos e ativos verdes. Então, 100% dos recursos captados vão para projetos e ativos elegíveis. E como uma estruturação tradicional, vai ser a mesma estrutura, só que o verde, ele traz uma característica adicional e um bônus para aquele título. Então, aqui, no lado direito, a gente coloca que qualquer entidade, ela pode emitir um título verde, a gente vai explorar isso no nosso painel. Então, empresas, governos locais, bancos de desenvolvimento, qualquer estrutura também, a gente vai entrar aqui nas estruturas e trazer o case da Rizoma Agro em relação ao CRA, e uma das coisas diferentes é essa questão do relato. Então, a gente tem uma transparência em relação aos ativos e projetos que estão sendo financiados, uma revisão independente, que o Gustavo vai mencionar mais à frente, em relação ao processo de rotulagem do verde, e também relatórios anuais em relação ao uso dos recursos. Então, brevemente, isso é um título verde. E como que a gente enquadra esses projetos como verde? Bom, a CBI, ela lançou lá em 2013, a primeira taxonomia olhando para o verde para trazer o maior direcionamento
para investidores e potenciais emissores do que seria, né, o verde. Então, a gente olha aqui 8 áreas da economia, e dentro dessas áreas, a gente olha também setores específicos. Então, dando aqui destaque ao uso da terra, a gente tem, né, agricultura e florestas, então, manejo florestal, conservação e restauração de ecossistemas, que a gente traz critérios específicos para cada um deles. Então, a gente tem um programa de certificação, que hoje é o único programa de certificação em relação a títulos verdes no mundo. Em agosto, a gente publicou o critério de agricultura, a primeira fase, na verdade, do critério, olhando para a produção agrícola, e até o final do ano a gente vai publicar a segunda parte do critério, voltado para a parte de pecuária. Então, dentro disso aqui, né, tanto investidores quanto emissores entendem, né, o que projetos e ativos são considerados como verde. Dentro, aqui, né, esse gráfico mostra a expansão do mercado de títulos verdes global. Então, o primeiro título foi emitido lá em 2007, e a gente coloca aqui no gráfico, não sei se vocês conseguem ver, 2014, porque é quando a gente começou a ver mesmo um volume expressivo em relação a títulos verdes chegando no mercado, e esse gráfico demonstra, então, né, que esse mercado é um mercado em expansão, e começou muito com bancos de desenvolvimento, mas agora a gente vê também uma diversificação nos tipos de emissores. Então, títulos lastreados, governos locais, títulos soberanos, empresas. E em 2020, a gente chegou aqui no marco de 91,6 bilhões de dólares de títulos verdes emitidos no mundo. Trazendo isso para a região e para o Brasil. Esses dados aqui são da CBI, são de junho de 2020, então eles já estão um pouco desatualizados, porque a gente teve aí, né, a emissão do CRADA Rizoma. Então, no Brasil, hoje, a gente tem mais ou menos 6,8 bilhões de dólares emitidos em títulos verdes, e o Brasil é o segundo maior mercado de títulos verdes na América Latina, em termos de volume, mas o maior em número de títulos emitidos. E aqui eu quero destacar os setores em qual vai a destinação desse recurso. O maior é energia, e isso segue uma tendência global, porque tem um entendimento, né, que esses setores a gente chama de pure play, né, então energia renovável, energia eólica, o setor, né, investidores do setor entendem como verde, mas aqui no Brasil a gente tem um grande destaque, quase 35% para o uso da terra. A maioria dessas emissões foram para papel e celulose, então as papeleiras, Suzano, Klabin, e agora, né, com o CRADA Rizoma, a gente vê também, né, esse potencial em relação à produção agrícola também aumentando. E esse gráfico aqui abaixo mostra também a evolução no mercado brasileiro, né, com a primeira emissão desde 2015, e, né, uma trajetória também crescente, com 2019 sendo o ano recorde de emissões de títulos verdes no Brasil. E por que, né, esse interesse no verde? Então, aqui a gente descreve alguns dos benefícios, tanto para os investidores e para os emissores, então a gente separa, e dos relatos que a gente tem escutado, né, dos investidores, dois se destacam, né? O primeiro é essa questão da transparência, então eles sabem exatamente para onde o recurso tá indo, né, por você ter essa transparência em relação ao relato anual, e também essa correlação em relação ao desempenho de títulos verdes e indo para a ESG. Então, tem essa correlação e remoção de risco da carteira desses investidores, porque eles entendem que é um risco de investimento também investir em algo que não tenha, né, requisitos ambientais, sociais de governanças robustos. Em relação aos emissores, o principal continua sendo a questão reputacional, mas também a gente vê, né, relatos em relação a um acesso, né, a nova fonte de investimento, e também uma diversificação da base de investidores. Então, a gente já tem relatos aí de empresas que, se quisessem fechar, né, com 100% de novos investidores, também conseguiriam, por causa dessa rotulagem verde. Olhando o agro, em junho desse ano, a gente lançou, junto com o Ministério de Agricultura, um plano de investimento, que é o Destravando o Potencial de Investimentos Verdes para a Agricultura no Brasil, que traz um pouco esse olhar de quais são as oportunidades aqui no Brasil. Então, a gente começou a olhar ativos e projetos já sustentáveis que o Brasil faz, e a gente chegou aí numa ordem de 692,4 bilhões de reais em oportunidades. A gente sabe que esse número pode ser cada vez maior, e isso é só um indicativo do potencial do Brasil. Então, olhando aqui os setores, a gente, né, claro, tem agricultura, e dentro disso, né, não só a produção de baixo carbono, mas, né, biofertilizantes e biodefensivos,
a parte de pecuária, com um grande destaque aí, né, para recuperação de pastagens degradadas e também integração lavoura-pecuária e sistemas de integração, energia renovável, indo desde energia solar para biocombustíveis, cogeração em biogás, e a parte de florestas, com florestas plantadas, manejo de florestal sustentável e também papel e celulose, que já tem sido um destaque aqui para o Brasil, e, por fim, a parte de transporte. E aqui, destacando, eu acho que, como eu mencionei, né, eu acho que o setor de agricultura, de pecuária e dentro de energia renovável, o setor de bioenergia, eu vou pedir para o Milton falar, né, a Ecoagro foi a primeira a usar a certificação da CBI para biocombustíveis também, então, demonstrando aqui, né, a gente sempre gosta de falar que o Brasil é um dos maiores detentores de estoques verdes para a agricultura, e o plano vem reconhecer isso e destacar esses setores tanto para potenciais emissores quanto para investidores. Dentro do plano de investimento, a gente também traz mais ou menos uma rota em relação, né, ao que tem sido feito em termos de agricultura sustentável, reconhecendo, né, o que já está sendo feito e pode ser rotulado, e fazendo, né, direcionando isso para esse mercado de capital verde. Então, entender e construir oportunidade, então o plano ele mapeia essas oportunidades e destaca, né, que setores poderiam ser rotulados, olha os mecanismos financeiros já existentes para rotulagem, então a gente nunca quis reinventar a roda, mas olhar para o que já está sendo utilizado para financiar o agro, o que poderia ser rotulado, a parte de distribuição e divulgação de emissões verdes, e a parte também de criar um ambiente de negócios favoráveis, e a gente vê já, né, um grande passo aí com a nova lei do agro, em relação, né, também ao CRA emitido em dólar. Então, isso aqui é um pouquinho do que o plano de investimento se propõe. E só para finalizar aqui, a gente, né, também destaca aqui os instrumentos já do agro para acessar o mercado de capitais, eles podem ser rotulados, e a gente vai ver aqui na prática como foi feito né, a rotulagem do CRA, da Rizoma Agro, que foi definitivamente um marco, demonstrando aí, né, que esse mercado pode chegar e está chegando para o agro. Então, eu queria finalizar aqui a apresentação e passar para o nosso primeiro panelista, o Milton. Milton, a Ecoagro, ela emitiu o primeiro CRA verde em 2016, a Suzano, e agora, né, em setembro de 2020, o CRA da Rizoma Agro, e vocês também estruturaram no CRA verde da Colorado. Como que vocês avaliam essa experiência e quais os desafios encontrados tanto pelo lado do investidor e pelo lado do tomador? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Bom dia, Leisa, Gustavo, Alexandre. É um prazer poder participar de um painel com um tema tão quente e tão desafiador para o agronegócio, como os títulos de verdes e essas certificações. Bom, na verdade, um dos maiores desafios do agronegócio brasileiro é buscar verdadeiramente o seu posicionamento como líder mundial de produção e líder mundial de melhores práticas. Na verdade, a imagem do agronegócio brasileiro, ela deixa muito a desejar. A gente tem feito um péssimo trabalho em conseguir posicionar o Brasil no agronegócio da forma como ele merece e como ele realmente é. Só para lembrar alguns pontos, né, o Brasil tem o mais restritivo código florestal a nível mundial. Algumas das melhores práticas de produção estão implantadas nos nossos setores produtivos, então, desmatamento zero, certificação ESG, como RTRS na soja, BCI no algodão, Bom Sucro na cana, Rainforest para o café e várias outras, e setores inteiros com uma aderência total, uma economia de baixo carbono, como é o caso das usinas de etanol, com uma facilidade de adequação e certificação na taxonomia de biocombustível, como a gente pôde atestar na certificação do CBI para a usina Colorado. Só para a gente ter uma ideia, o threshold do CBI para a certificação de emissão é de 18,8 gramas de CO2 equivalente por megajoule, e nos cálculos, que foi a própria Cital que fez o SPO e recomendação para certificação no CBI, os cálculos da Colorado chegaram a 12 gramas de CO2 por megajoule.
assim, a gente tem convicção que é um setor efetivamente verde e que tem que se posicionar como tal. Então, assim, outros setores também, o Brasil lidera no agronegócio essas melhores práticas a nível mundial. A gente pode citar aqui o sistema integrado com integração lavoura, pecuária, floresta, produção orgânica, como foi o caso da Rizoma, utilização extensiva de biodefensivos e biofertilizantes. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil possui hoje quase 17 milhões de hectares de integração de sistemas integrados, integração lavoura, pecuária, floresta, e tem uma expectativa de chegar em 2030 com quase 30 milhões de hectares. É algo extremamente elevado e muito superior ao NTC brasileiro da COP21, que eram 5 milhões de hectares de sistemas integrados. Então, assim, a Ecoagro identificou logo cedo o potencial desses títulos verdes de promover essa verdade de um agronegócio potente, uma powerhouse mesmo, tanto para investidores domésticos como para investidores estrangeiros que têm uma percepção errônea desse agronegócio, até por culpa nossa mesmo, porque a gente deixa algumas das nossas fraquezas, como desmatamento, fogo, na floresta amazônica, tomar uma proporção de imagem muito maior do que e quase que contaminar o agronegócio como um todo, coisa que não é verdade. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente começou lá em 2016 o nosso esforço para trazer para o agronegócio esses títulos verdes como uma das formas de demonstrar essa força e essa sustentabilidade, essa economia de baixo carbono que o nosso agronegócio tem e que provavelmente é melhor do que todos os outros a nível mundial. E lá em 2016 a gente já fez a primeira emissão do CRA Suzano de R$1 bilhão, como um CRA verde. Foi a Citaui que fez, na época, o SPO, foi rotulado como um CRA verde, dentro de um uso dos recursos para plantio e produção de florestas sustentáveis certificadas. Tá? E já em 2016, com uma parceria muito forte que já começava na época com o CBI, a gente participou do evento que o CBI promoveu em Londres, o Brasil Roadshow, em dezembro de 2016, onde esse CRA verde da Suzano foi apresentado e a tese de investimento de um CRA verde foi apresentado a um grupo seleto de investidores europeus. De verdade, a gente enfrentou nesses últimos 4 anos alguns problemas para que a gente conseguisse desenvolver esse mercado e deslanchar nesse mercado. O primeiro deles, provavelmente, foi a impossibilidade de se emitir CRA em moeda estrangeira, CRA em dólar, para investidores estrangeiros. Então, a gente não pôde surfar naquela onda de crescimento daquele gráfico que você mostrou de emissões a nível internacional, porque a gente não tinha a capacidade de levar operações de título de renda fixa, de securitização para investidores estrangeiros em dólar, sem penalizar com impostos na variação cambial. Alguns outros problemas que a gente enfrentava era a falta de interesse de investidores no Brasil e, de uma certa forma, a falta de compreensão por parte dos emissores, dos tomadores, de que critérios objetivos de elegibilidade eles poderiam utilizar, uma vez que as normas técnicas, as taxonomias, ainda estavam em formação. Então, a gente tinha que usar muito a percepção e a experiência de consultores como a Cital e vários outros que conseguiam chegar numa proxy de o que seria essa taxonomia. Hoje, a gente, felizmente, tem solucionado definitivamente 2 desses principais problemas, quer dizer, a Lei Nova do Agro, 13.986, ela permite, finalmente, a emissão de CRA em dólar, e a gente já está fazendo o primeiro deles. O CBI vem trabalhando muito fortemente na liberação das taxonomias, então a gente já tem liberado a bioenergia, que a gente certificou a usina Colorado o ano passado, e a taxonomia de agricultura, que a gente utilizou para certificar o CRA da Rizoma esse ano.
Os dois, diga-se de passagem, foram os primeiros a nível mundial, as primeiras certificações CBI a nível mundial, e finalmente, aí a gente tem que dar um pouquinho de uma análise um pouco mais de perto em cima do que aconteceu esse ano, com a pandemia e essa crise sanitária mundial. Os investidores, finalmente, esse ano, e na CRADA Rizoma a gente conseguiu atestar isso, entenderam a importância e a redução de risco desse tema de sustentabilidade e redução de risco climático. Então, a parte de ESG e a parte de sustentabilidade passou a ter uma importância nesses últimos 6 meses, 1 ano, muito grande para investidores no Brasil, e a gente conseguiu atestar isso daí no CRADA Rizoma, quando um CRA desafiador, que a gente vai ver a estrutura dele e o case da Rizoma mais tarde, a gente conseguiu uma demanda de 5 vezes maior que a oferta, num CRA com prazo e garantias bem desafiadores para uma realidade de mercado brasileiro. Então é isso, Leisa, eu acho que com isso eu dou a palavra aí para os outros painelistas e acho que o momento é muito oportuno para esse tema de títulos verdes para o agronegócio no Brasil. Muito obrigada, eu acho que você coloca aqui, né, os pontos interessantes em relação, acho que, né, até essa questão dos primeiros títulos certificados virem do Brasil, né, que eu acho que mostra aí e reconhece, né, todo esse potencial em termos de agricultura e da rotulagem também. Então, já fazendo esse gancho com a pergunta para o Gustavo em relação ao processo de emissão para um título, né, com o rótulo verde. E eu acho que, né, Gustavo, tanto via a opinião de segunda parte quanto certificação, e perguntar para você, na sua experiência, quais os principais desafios aí, né, para os emissores buscarem uma certificação. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Milton e Aquagro, pelo convite. Leisa, CBI, Alexandre da Rizoma, prazer estar com vocês aqui. A gente tem atuado na Citaui no tema de finanças de títulos verdes, né, especificamente desde 2014, e o tema ESG, finanças sustentáveis, finanças verdes, desde a nossa fundação em 2008. Né. O que a gente vê, né? Processo para você fazer uma operação verde. Né? E aí eu vou contar primeiro qual que seria o processo ideal. E depois eu conto para você qual que é a realidade que a gente passa aqui no Brasil, porque a realidade é exatamente o principal desafio. Num processo ideal, né, de uma operação verde, e é o processo seguido por grande parte do mercado internacional, dos emissores do mercado internacional, o potencial emissor faz uma reflexão interna e produz um interno bem curto, que a gente chama de framework. Né? Então, framework de título verde, ou framework de finanças verdes. O que é o framework? É uma reflexão do emissor sobre quais seriam as categorias de projetos e ativos onde ele alocaria os recursos captados com a emissão. E, nesse caso, nesse documento, ele lista as categorias. Então, vamos pegar aqui no agro. Agricultura regenerativa, eventualmente aumento da área certificada em alguma das certificações. Então você lista as categorias de uso de recursos. E também discute, né, do ponto de vista do emissor, quais são as capacidades e a governança do emissor para que o recurso captado efetivamente chegue nesses projetos e ativos e como que você vai fazer o reporte. E aí, nesse mundo ideal, né, que ocorre bastante lá fora, uma vez que o emissor tem isso pronto, em conjunto aí com seus assessores, seja securitizadora, banco, legal advisors, eles buscam um parecer, um avaliador externo, um revisor externo, como a Leisa falou, que deveria, por sua vez, dar uma opinião ou certificar esse framework. E nesse sentido, com esse framework, né, certificado ou com uma segunda opinião, o Milton já é um cara de mercado, já fala até a sigla, né, o SPO, o Second Party Opinion, né, o parecer de segunda opinião.
com isso ele estaria pronto para ir ao mercado, né? Obviamente esse processo que eu descrevi é o processo verde, né? Para fazer com que a operação seja rotulada como verde. Existe todo o restante do processo financeiro tradicional que precisa ser tocado. E aí o que acontece aqui no Brasil? Ninguém faz o framework. Então, na prática, as operações, né, acabam surgindo aí, os emissores identificam janelas de oportunidade no mercado e acabam chegando para uma discussão de certificação ou de segunda opinião bem mais cruz do que deveriam estar, e sem o framework, né? Então, aí vai chegar na certificação ou no parecer de segunda opinião, aí a organização aqui, como a Cital ou outros, vão dizer, olha, você precisa do framework, você precisa estruturar um pouco melhor, né? E esse é o primeiro desafio. Então, um melhor encaixe aí dos prazos, né? E dos emissores produzirem os seus frameworks. Bom, a gente tem conseguido contornar esse desafio, obviamente, com bastante flexibilidade, e, assim, né, conversas educacionais. A própria Ecoagro, há bastante tempo, orienta bastante, né, os seus clientes, seus emissores, para que se preparem. Mas eu diria que são menos de 10% das operações brasileiras chegou para a gente com um framework para a gente avaliar, né? E eu faço a seguinte analogia, tá, Liz? É como se você fosse um surfista, né? O framework, como se você fosse um surfista e o framework fosse a sua prancha, né? Então, você quer surfar a onda, você vai para o mar, vai para a praia com a prancha debaixo do braço. Se você vai sem a prancha, chega lá, tem onda, você tem que voltar em casa para buscar a prancha e você vai perder tempo. Essa é a analogia aqui que a gente faz. Talvez a gente precise de uma analogia, né, que não envolva surf e mar, né, mais condizente com o agro. Aí já deixo o desafio dessa analogia equivalente para o Alexandre e para o Milton trazer aqui para mim. Bom, outro potencial desafio, obviamente esse processo de você obter essa revisão independente, ele tem um custo. O custo, obviamente o custo financeiro, né, o parecer, você precisa pagar um FII para o parecerista. Dependendo do volume da emissão, esse FII é bastante tranquilo, né? Acaba se diluindo aí nos outros custos. Mas para operações menores, eventualmente para empresas de porte médio, pode ser que ele seja um FII que incomode, né? Então, assim, passou de 100 milhões numa operação, dificilmente o pessoal vai reclamar desse FII adicional, né? E aí, enfim, obviamente você tem custos não financeiros, que é de você conseguir preparar o framework, preparar o reporte, atender o revisor externo, né? Obviamente, quanto mais a empresa estiver preparada e tiver sustentabilidade ou boas práticas ambientais agrícolas inseridas, né, dentro do seu processo produtivo, esse custo não financeiro também tende a zero, né? Porque a empresa basicamente vai comunicar o que ela já tem, né? E até mesmo depois o custo de reporte, né? Porque é esperado que uma operação verde rotulada com selo ou certificada você tem que reportar. Então as empresas que não estão muito bem organizadas e estruturadas para isso acabam sentindo um pouco esse custo não financeiro. Eu diria que são hoje essas as barreiras, elas não são intransponíveis. Ecoagro, Rizoma estão aí para provar. A gente também na Cital tem trabalhado para fazer cada vez mais educação, né, de potenciais emissores e adiantar todos esses elementos que a gente olharia numa segunda opinião e numa certificação, né? Outros stakeholders, né, do ecossistema de finanças verdes, aí, os bancos, eventualmente os escritórios de advocacia também estão cada vez mais qualificados ou capacitados para orientarem os clientes nessa estruturação. Então eu vejo que hoje as barreiras estão bem mais baixas, né? E talvez o que falte é um pouco mais de ambição e ousadia para o nosso agro, né? Porque a gente já tem os pioneiros aí que mostraram que é possível. Muito obrigada, Gustavo, né, por colocar esses desafios e também demonstrar, né, que eles são contornáveis. Para quem tiver curiosidade, a gente também pode colocar depois o link aqui, né? O CRADA Rizoma, ele foi certificado e todo esse material, como a gente falou, né, dessa questão da transparência, ele é divulgado, então a gente pode colocar o link aqui, né, para vocês verem o framework da Rizoma,
né, como, né, o que é um framework, né, como o Gustavo falou, esse é um documento muito importante para esse tipo de operação. Então, para quem tiver curiosidade, a gente pode divulgar esse link, porque eu acho que realmente demonstra. E eu acho que, né, agora que a gente sabe, né, desses dois desafios, perguntar para o Alexandre, né, já considerando que quais foram os principais desafios, né, na obtenção do selo verde e na missão do CRA da Rizoma Agro. Legal. Bom dia para todo mundo. Obrigado pelo convite, Ecoagro. Leisa, Milton, prazer, Gustavo. Como vocês falaram, para ter a emissão de um título verde, certificado pela CBI, você tem que mostrar para o verificador que você está aderente com os critérios da taxonomia elaborada pela CBI, né? E apresentar esse framework que o Gustavo falou agora. Então, o desafio seria esse. Não entendo que seja algo de outro mundo, algo super difícil de atingir, e nem que os custos sejam tão elevados assim, né? A nossa operação foi menor, foi uma operação de 25 milhões, e ainda assim esse custo não incomodou, né? Ele cabe dentro da taxa da operação como um todo e funcionou bem até numa operação menor, como foi essa nossa primeira. A Rizoma, ela nasceu em 2018 já com DNA verde. Então, a Rizoma, ela, quando leu e estudou a taxonomia da CBI, ela se encontrou ali. Todos os critérios, eles estão no DNA da Rizoma. Então, para a gente foi muito mais uma questão de demonstrar aquilo que já existe, as práticas que a gente já faz, né? Então, embora tenha sido a primeira certificação para produtor rural no mundo, a gente conseguiu fazer isso num tempo super curto e passando numa primeira avaliação pelo Conselho da CBI em Londres, sem grandes problemas. Então, mostrando que é viável, é possível e não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas, obviamente, para que isso seja sério, tem que haver um comprometimento do produtor rural com uma agricultura de baixo carbono, tem que haver uma sincera preocupação com o meio ambiente. Então, ele tem que demonstrar lá que ele tem boas práticas, ou quase que alternativo, né, à forma da CBI. Então, ou ele mostra um plano de redução de carbono, ou ele mostra boas práticas agrícolas. No nosso caso, todas as nossas produções já sequestram carbono. A gente já mediu e a gente já teve um auditor verificando isso. Então, a gente foi pelo caminho, como a gente já tinha nota 10 nesse lado do carbono, a gente foi pelo caminho de demonstrar boas práticas agrícolas, que também foi um caminho tranquilo para a gente, porque a gente faz uma produção regenerativa orgânica. Então, são práticas que a gente busca desde o dia que a Rizoma nasceu. Eu acho que para produtores convencionais, eles vão ter que buscar, como o Gustavo falou, esse raciocínio interno, né? Essa reflexão, para ver e não dizendo que todos os produtores convencionais não pensam, tem muita gente fazendo agricultura muito bem feita. Ele vai ter que buscar aquela reflexão, avaliar qual que é o impacto de carbono, aonde dá para melhorar, o que dá para reduzir, né? Para atingir isso. Então, essa foi um pouco da nossa experiência. Perfeito, e eu acho que, né, como você mencionou, né, eu acho que os critérios dão um pouco desse direcionamento, a taxonomia também, né, e o framework, e realmente vale essa reflexão interna, né, do que se enquadra, como o Alexandre mencionou, né, tem muita coisa que se enquadra e não é reconhecida, e às vezes, né, fica essa pergunta né, o que entra ou não. Então a gente sabe que tem muita coisa, e eu acho que a gente está aqui com grandes players em relação ao mercado para ajudar esse desenvolvimento cada vez maior de finanças verdes para o agronegócio. Bom, passando para a segunda rodada aqui, Milton, eu queria perguntar para você quais as oportunidades que você avalia que poderiam ser desenvolvidas no curto prazo, né, para o mercado de títulos verdes no agro, e quais seriam os benefícios para o tomador. Bom, Leisa, eu acho que eu vou pegar o gancho do Gustavo, do Alexandre, né? Então, como o Alexandre falou, ele não teve dificuldade de se enquadrar nos critérios de elegibilidade, nos critérios da taxonomia
que a gente escolheu para rotular e certificar. Tá? Então, dessa mesma forma, a gente, como eu tinha falado, a gente entende que o agronegócio está cheio de oportunidades como essa. Eu gostaria até de comentar alguma coisa que já está no nosso pipeline. A operação da Rizoma e esse evento de pandemia acabou alavancando muito esse tema. Isso não foi só no Brasil, a nível mundial, esse tema ganhou uma proporção bastante grande esse ano de 2020, e a gente tem criado um pipeline cada vez mais crescente dessas operações. Então, só para citar, a gente está no nosso pipeline sendo estruturado um novo CRA verde de usina de etanol, na taxonomia de biocombustível. A gente tem duas operações sendo no início do seu desenvolvimento para pool de produtores, uma delas para um grupo de uma associação de produtores de algodão, e outra para um grupo de produtores de soja. Esses produtores têm essa preocupação legítima que o Alexandre falava, de sustentabilidade e de uma economia de baixo carbono, uma preocupação com o clima e a resiliência às mudanças climáticas, né? Então, por exemplo, esses produtores de algodão são 100% certificados em BCI, uma certificação internacional para algodão. Eles têm fábrica própria de biofertilizante e biodefensivo, ou seja, eles têm práticas de produção, como plantio direto e vários outros, que na nossa opinião, e a gente está preparando o tal framework, a gente tem certeza de que a gente conseguiria passar por uma certificação, tá? E a gente está trabalhando numa primeira operação de sistema integrado lavoura, pecuária e floresta, que efetivamente é um sistema originado no Brasil, como eu falei, já ganhou proporções enormes, 17 milhões de hectares é alguma coisa muito significativa, e que é um sistema já com testes e comprovação de ser uma agricultura também de sequestro de carbono, ou seja, de carbono negativo. Então, assim, a gente tem no pipeline de curto prazo várias dessas operações sendo desenvolvidas, e o que demonstra que esse agronegócio brasileiro, ele é muito mais sustentável, resiliente, muito mais organizado do que a percepção e o senso comum de investidores e até, de uma forma geral, das pessoas normais, tá? Quando a gente vai um pouquinho para os benefícios que você perguntou, você citou os principais benefícios, né? Então, taxa, prazo, garantias. Definitivamente, no caso da Rizoma, a gente vai ver que a gente atingiu nesse ponto, com certeza, não tanto em taxa, mas o prazo da operação e as garantias são totalmente fora de uma realidade normal para uma empresa e um CRA daquele tamanho, foram muito melhores. Mas acessar uma base de investidores nova e crescente é também um benefício importante, tá? Ou seja, esse tipo de financiamento tende a ser cada vez maior e quanto mais rápido o emissor acessar essa base de investidores, melhor na recorrência das próximas emissões ele vai ter certamente benefícios, tá? Agora, a gente sempre fala o seguinte, nesse momento, o ganho reputacional, melhoria de imagem, essa imagem positiva de estar associada a uma economia de baixo carbono, sustentabilidade, resiliência, ele traz esse emissor para uma categoria especial de empresas e produtores. E esse aspecto reputacional, sem dúvida nenhuma, na nossa opinião, nesse momento, é o principal benefício que a gente tem percebido para os emissores, tá? E aí, só para finalizar e provocar um pouquinho, a gente tem refletido a seguinte situação. Se nesse momento o benefício reputacional e de melhorias em taxas, prazos e garantias, ele é uma realidade,
a gente entende que, num segundo momento, num futuro ainda não definido, pode ser mais tempo, menos tempo, essa questão de sustentabilidade, economia de baixo carbono, resiliência a mudanças climáticas, para o agronegócio vai ser uma questão de sobrevivência. A gente acha que quem não tiver essa pegada, quem não tiver essa estratégia incorporada nos próximos anos, ele corre o risco de ser penalizado e ficar fora de um financiamento saudável ou da capacidade de se financiar e encontrar recursos, seja via financiamento de um empréstimo, ou de um financiamento geral, ou mesmo de uma associação, de um equity, de um parceiro. Então, a gente acha que o olhar dos benefícios é importante, mas o olhar um pouco mais longe da sobrevivência deveria estar incorporado na história do nosso agronegócio, dos produtores e das empresas. Excelente, Milton. Acho que você levantou um ponto importante, né? Eu acho que em relação ao verde, reconhecer, né, as práticas que já são feitas em termos de baixo carbono e aumento de resiliência, e essa parte de acesso a mercado que me leva à próxima pergunta para o Gustavo, em relação à importância de uma empresa, né, obter o selo verde para uma emissão, e para quem investe no mercado de títulos verdes, o que se leva em consideração, né? O que está se levando em consideração? Perfeito. O Milton já tocou vários desses pontos, então eu vou buscar trazer alguns elementos adicionais aqui. O primeiro ponto é entender que o selo verde da operação financeira, né, ele é diferente de algum selo verde no nível da produção ou da propriedade, né? O selo da operação financeira, ele bebe em outras práticas eventualmente certificadas que o produtor tem no nível da propriedade ou da sua produção, como o Alexandre estava comentando, né, que já fazia medição de carbono, inventário, e as certificações que o Milton comentou. Então, esse é um ponto de partida muito bom, né, para o produtor ou para a empresa cooperativa, né? Já temos certificações mais operacionais. Como é que a gente isso, né, para o nível da certificação das operações financeiras? Segundo ponto que é importante se pensar é que existe uma oportunidade de, quando você constrói um framework, né, como eu comentava antes, de você ter o selo, a certificação, a segunda opinião, para o framework, o que possibilita que você faça várias emissões verdes, né, sem ter que repetir esse custo da certificação. Então, eventualmente, você pode começar, você fez um framework, certificou, definiu o uso de recursos, definiu a governança, definiu o reporte, aí vai lá e faz um CRA verde, né? Eventualmente, depois, você pode usar o mesmo framework para fazer só uma CPR, ou pode ter um próximo CRA depois. Então, desde que as operações subsequentes sigam ipsis literis ali, o que foi definido no framework que foi certificado, você pode fazer várias. E aí, acho que você tem um benefício de diluir ainda mais esse custo adicional da certificação ou do selo verde. Então, essa seria uma recomendação forte aí para quem está pensando em entrar nesse mercado. E aí, acho que o outro ponto, voltando na pergunta original, né, e trazendo esse elemento de contexto que o Milton comentou no início, né? O selo verde na operação, eu acho que posiciona o emissor junto ao mercado financeiro, né, de uma maneira diferente, né? Separa aí o joio do trigo e acho que ajuda a fazer o decoupling, né, dessa imagem média negativa que o agro brasileiro tem. Aí você vai deixar de ser, eventualmente, em termos de percepção, né, um player com uma imagem negativa ou neutra e passa a ser um player que vai ter essa imagem positiva, que com certeza vai dar acesso a novos bolsos ou operações com melhores condições. Ainda mais no mercado internacional, né? Então, enfim, a gente vai ver
agora CRA em dólar, CRA em moeda estrangeira, os emissores vão perceber que o investidor internacional vai cobrar isso ainda mais do que o investidor brasileiro que está começando a descobrir esses elementos. A gente tem trabalhado certificando os emissores, né, na segunda opinião, a gente tem trabalhado também com institucionais e gestores de recursos para que eles criem orçamentos, né, ou bolsos específicos para comprarem emissões verdes, ou para que desenvolvam fundos de investimento que também comprem operações verdes apenas. Tá? Isso está começando a ganhar um pouco de tração, visto que o mercado brasileiro cresceu, né, e a gente começa a ter papel suficiente para que o mercado financeiro pense em estruturas dedicadas. Né? Mas em que pese ainda não existirem muitas estruturas dedicadas 100% a comprar emissões verdes, já existe uma massa crítica relevante de bolsos que vão valorizar esses elementos. E aí, acho que eu queria trazer uma oportunidade adicional, né, de você se preparar como emissor, né, com framework, com a certificação, que é você atuar não só no mercado de capitais, mas também no mercado bancário. Né? Então, os próprios bancos, a gente tem, além dos títulos verdes, a gente tem a emergência dos empréstimos verdes, né? Então, assim como tem os green bonds, temos os green loans. Então, já há bancos né, na sua operação bancária refletindo, né, esses padrões e critérios de títulos verdes nos empréstimos. E isso também pode gerar condições diferenciadas, conforme o Milton bem apontou aí com o case da Rizoma. E talvez para fechar esse ponto, trazer também mais uma inovação de produto, né, que são os títulos ou empréstimos baseados em desempenho ESG, né, o desempenho e sustentabilidade, onde você literalmente vincula parte do spread da operação ao cumprimento de metas de sustentabilidade. Então, isso é um pouquinho diferente, né, das operações verdes que a gente vê hoje, que são baseadas em uso de recursos. Você capta o recurso e tem que mostrar que direcionou para os usos verdes e os usos aprovados. Né? Na operação baseada em desempenho e sustentabilidade, o que o mercado tem chamado de Sustainability Improvement Loans and Bonds, ou ESG-linked Loans and Bonds, você capta o recurso para usos gerais, usos corporativos, com o compromisso de reportar alguns KPIs de sustentabilidade, e ao atingir determinadas metas nesses KPIs, você consegue uma redução de taxa. Né? Então, o Brasil já teve algumas operações do agro, né, anunciadas com essa formatação, teve a Térios, né, de açúcar e álcool, que fez um empréstimo, teve a LDC Sucos, do grupo Luiz Drivers, também foi um empréstimo, recentemente a FS Bioenergia, também de biocombustíveis, só que de milho, fez tanto um empréstimo e também fez um CRI com esse elemento da redução da taxa, né? E a Suzano, 2 semanas atrás, que foi super inovadora, foi a 4ª empresa do mundo a fazer um bond, né, com esse elemento de vinculação do spread. Então, eu diria assim, além de a prancha, né, o fato de você se preparar abre um leque de outras possibilidades dentro do mercado de finanças verdes que vão além desse nosso produto de uso de recursos. Então, acho que seria esse um benefício ainda maior para os potenciais emissores. Não, Gustavo, muito obrigada. Eu acho que, como você mencionou, né, abre cada vez mais o leque. Eu acho que vale a pena reiterar também, né, o que você mencionou em termos de preparação, né, a importância, né, mesmo assim, de você ter esse framework e começar a fazer essa reflexão até para esses outros tipos de produto, né, tanto sustainability, né, linked loans e empréstimos também verdes, porque, né, a base ela é a mesma. Então, muito obrigada. Antes de passar para o Alexandre, Milton, só queria pegar uma pergunta aqui, porque eu acho que ela é relevante em relação a essa conversa, em relação a investidores. O que você destacaria, né, dentro dessa opção, na operação do CRA da Rizoma em relação, né, aos investidores, né? O que foi diferente de uma outra operação tradicional de CRA?
Na verdade, o que a gente identificou foi uma demanda muito maior e imediata do que a gente tem percebido em CRAs equivalentes normais, né, não rotulados, não certificados verde, e também investidores diferentes daqueles que a gente estava tendo na base normal. Então, essa expansão de investidores e a demanda, efetivamente, e a procura foram totalmente diferentes do que a gente tem tido nas outras operações normais que a gente tem feito direto no nosso pipeline, tá? E sempre lembrando que a gente tinha realmente uma preocupação, porque era um CRA desafiador. A Rizoma, como a gente vai ver do Alexandre, é uma empresa que, apesar de vir de um spin-off, de uma empresa já consolidada com produção orgânica, ela é uma empresa criada em 2018. Então, com um balanço recente, com resultados ainda quase como se fosse de uma startup, resultados em rampa, e prazos totalmente desafiadores, com garantias diferentes para uma produção rural. Então, a gente não teve alienação fiduciária na operação, a gente só teve penhor da safra, a gente teve um prazo grande que a gente vai ver no case. Então, é assim, o desafio parecia muito grande e o resultado foi muito fácil de colocar, com uma demanda muito grande, investidores novos, nem todos eram novos, mas uma demanda forte com um viés de novos investidores que valorizaram essa expectativa ou essa estrutura que traz essa percepção de redução de risco, essa transparência maior, essa estratégia de resiliência, de um futuro mais sólido. Então, é isso que a gente percebeu na emissão da Rizoma. Acho que você não está te ouvindo. Achei que eu tivesse explicado. Eu acho que isso demonstra, né, um pouco essa questão do lado do investidor, e perguntar para o Alexandre, antes dele apresentar, né, o case, quais são os benefícios, né, que vocês perceberam em relação à emissão ao CRA Verde. Legal. Acho que o Milton e o Gustavo já falaram vários benefícios que a gente vislumbra aqui também. Então, alguns deles, e tentando não ser repetitivo enquanto ao que eles já falaram, a gente teve essa possibilidade de fazer uma operação designer para a Rizoma Agro. Então, no prazo que a gente precisava, com a carência que a gente precisava, então alguma coisa que funcionasse para aquele objetivo específico. A gente teve foi uma operação por ser uma primeira, um green bond aqui no Brasil, então teve uma visibilidade muito grande, saiu em diversos veículos de comunicação, e a gente vem sendo cada vez mais procurado por investidores, tanto aqueles que queriam muito ter participado dessa primeira operação e não conseguiram porque não deu tempo, realmente foi algo muito rápido e muito procurado, que querem entrar, como outros investidores que ouviram falar da operação aqui e fora do Brasil, e querendo outros tipos de investimento de títulos verdes. Então, teve claramente esses dois benefícios. A Rizoma Agro, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, mas ela é uma empresa nova e ela é em plena expansão. A gente se propõe a fazer uma agricultura regenerativa orgânica em larga escala, e a gente vislumbra os títulos verdes sendo uma das formas de financiar. E a gente já acreditava que os investidores, desde quando a gente fundou a Rizoma Agro e começou a participar dos eventos da CBI lá no passado, a gente já acreditava que os investidores eles estavam buscando um investimento que não só buscasse retorno financeiro, obviamente tem que trazer retorno financeiro porque é um investimento, mas que buscasse um impacto positivo para o social, para o meio ambiente. E aí, quando a gente emite essa primeira operação e ela é esse sucesso, é a materialização do que a gente acreditava e até do modelo de crescimento, de financiamento da Rizoma Agro. A gente tem um modelo de crescimento onde a gente opera as fazendas dessa forma regenerativa orgânica, a gente melhora muito o solo
e a gente vai fazer uma expansão, como outros mercados já fazem, algo um pouco inovador para o agro, mas uma expansão com SPS. Então, eu vou abrir uma sociedade de propósito específico para atuar naquela fazenda, ou naquela região, ou naquele hub. Então, e essas SPS vão ter o seu capital formado tanto por sócios investidores, sócios capitalistas, como por novas operações. A gente está buscando já fechar a segunda operação aqui, ainda dentro desse ano, com esse mix entre sócios e uma nova operação de mercado de capitais, para ter também uma saudabilidade, um balanço que tem uma relação equity e debt interessante. Então, esses são os benefícios que a gente viu dessa operação. Não, perfeito. Eu acho que, né, um exemplo prático aí, né, então eu queria já passar para você apresentar o case, que eu acho que é bastante interessante. Eu acho que vai também colocar todos esses pontos que a gente levantou durante o painel para quem está nos assistindo. Tá ótimo. Eu compartilhei a tela, vocês conseguem ver? Legal. Então, acho que a ideia aqui é contar um pouquinho da Rizoma Agro e falar um pouquinho dessa operação, tá? Então, falando antes da operação, aqui a gente já deu uma pincelada sobre os principais pontos, mas foi uma operação de 25 milhões de reais. Respondendo a pergunta de alguém que eu vi aqui, ela teve investidores do Brasil, muito embora para essas próximas operações a gente vislumbre investidores estrangeiros, porque serão operações onde o produto é possível de exportação, e aí você consegue até não só atrair esse capital de fora, como também fazer um hedge natural da operação. Ela teve um prazo de 7 anos de pagamento, que é um prazo longo, como o Milton falou, não é algo trivial que você via para produtor rural e para uma empresa recém-fundada. A gente teve 2 anos de carência, o que também é importante para esse tipo de operação, porque quando você entra numa área, você tem que converter a terra para orgânico se ela ainda não for, e os primeiros anos são os que exigem muito investimento, então é importante esse tipo de carência que no mercado de capitais você encontra, e de garantia, como o Milton também falou, foi uma operação super tranquila. Ela teve penhor de grãos orgânicos e regenerativos, que a gente fala da própria produção, e cessão de recebíveis dos nossos clientes. Então, anualmente, a gente tem que apresentar contratos, e não é que eu tive que apresentar contratos para 7 anos, que a gente sabe que isso seria uma coisa quase que impossível, muito embora a gente tenha contratos de longo prazo, mas todo ano a gente tem que apresentar contratos que somem um valor do tamanho da PMT. Então, esses clientes, eles depositam o pagamento pelo produto numa conta vinculada, que ela é do nome da Rizoma, mas ela é operada pelo banco e o banco já faz o pagamento do CRA direto para a Ecoagro, tá? Mas diferente do que a gente escuta da turma da Ecoagro, que normalmente tem alienação fiduciária de terra, tem aval de sócio, nada disso a gente encontra nessa operação, com certeza por ser um título verde, por essa procura elevada. Falando um pouquinho da Rizoma, ela nasceu, é uma empresa que nasceu da Fazenda da Toca. A Fazenda da Toca tem um dos seus sócios, a Fazenda da Toca e Rizoma tem um sócio em comum, embora sejam empresas completamente separadas e completamente independentes. A Fazenda da Toca foi fundada em 2008, e na produção B2C de produtos orgânicos, e de lá para cá ela desenvolveu muita tecnologia de produção para conseguir reduzir o preço e fazer produtos orgânicos mais acessíveis. E nesse momento criou-se muita tecnologia de produção regenerativa orgânica, e em 2018 resolveu-se fazer uma cisão, de fato, iniciar uma nova jornada numa empresa B2B, onde ela tem produção agrícola, regenerativa orgânica, mas ela não vai até o consumidor, ela não vai até a gôndola, tá? Aí, passando aqui um pouquinho da Rizoma, em 2 anos de operação, a gente já é o maior produtor de grãos orgânicos do Brasil. A gente tem 1.400 hectares sob gestão, tá? A gente atua em 2 fazendas,
em São Paulo, e para essas 2 fazendas que essa primeira operação trouxe o financiamento. A gente tem uma área de secagem e pós-colheita de grãos próprias, a gente tem uma biofábrica, a gente tem um time bem diverso. Para explicar, a gente faz produção, a Rizoma desenvolve essa tecnologia para produção orgânica regenerativa, né? Então, a gente segue critérios orgânicos, que são critérios que estão na lei, é uma certificação que você consegue, e eles são conhecidos por várias formas. O principal é não uso de químico, mas também tem muitos outros critérios, como o bem-estar animal, tá? E o regenerativo é uma agricultura que dá um impacto positivo para o meio ambiente depois que ela passa. Os nossos principais cultivos, os anuais, são milho, soja, aveia e feijão, sendo que milho e soja para a produção, para alimentação animal, e aveia e feijão para alimentação humana. E a gente também tem um cultivo perene de agrofloresta, onde a gente produz limão siciliano e limão Tahiti como principal cultivo daquela agrofloresta. Essas são fotos das nossas fazendas. Pelo lado do regenerativo, a gente mede isso de várias formas, e assim como os números, a gente faz auditorias com terceiros para comprovar que a gente está sendo regenerativo, a gente emite relatórios sobre isso. Uma das formas é você medir o aumento da matéria orgânica do solo, e esses são os números das nossas fazendas nas últimas safras. E o aumento da matéria orgânica do solo tem tudo a ver com o carbono, né, que a gente tanto fala que o carbono sendo emitido é a razão do aquecimento, é dos motivos do aquecimento global. E aqui vocês podem ver que a agricultura, em média, a agricultura convencional, ela emite carbono. E em paralelo, a Rizoma, em todos os seus sistemas, comprovadamente sequestra carbono, tá? Então, isso tanto para as culturas anuais, e quando a gente fala em sistema agroflorestal, esse impacto é muito grande, porque o serviço que as árvores fazem em sequestrar carbono é muito forte. Além disso, a gente consegue medir a regeneração com o aumento da biodiversidade, e comprovadamente sistemas regenerativos orgânicos, eles têm maior biodiversidade do que os sistemas convencionais. Então, rapidamente, porque já estou estourando, era essa um pouco da história da Rizoma Agro e da operação que a gente fez. Obrigada, Alexandre, né, por falar um pouco, né, dessa jornada e trazer maiores informações. Eu acho que a gente já está, né, com o nosso tempo, Milton. Eu acho que eu só queria pedir, né, eu acho que para cada um dos nossos panelistas fazer talvez um pequeno encerramento em relação a como que vocês têm visto aí esse mercado de finanças verdes do agro, e eu acho que encerrar, a gente tem algumas perguntas aqui, mas a gente vai respondê-las após o evento, e também disponibilizar as apresentações, porque eu vi aqui que tem bastante interesse em relação às apresentações. Bom, vou começar com você, Milton. Bom, eu acho que para encerrar, o case da Rizoma, ele demonstra aquilo que a gente falou, né? O agronegócio tem muita história positiva para ficar pagando o preço só da queimada da Amazônia, desmatamento e assim por diante. E a gente tem a responsabilidade de promover essas histórias positivas e esses cases de sucesso, essas melhores práticas. Então, a Finanças Verde para a Ecoagro, ela tem esse viés, o viés de promover esse agronegócio brasileiro a um patamar que nesse momento ele merece, mas não está. Ele está muito aquém. Isso não quer dizer que a gente concorda com as práticas de destruição, desmatamento, muito pelo contrário, e a gente acha que um segundo benefício dessas finanças verdes vai ser justamente de pautar que é melhor produzir dessa forma sustentável, aumentando a produtividade e essa forma verde, do que a gente continuar destruindo e desmatando, e naturalmente esse agronegócio vai entre aspas, criando uma esteira sustentável e positiva.
queria talvez comentar que é mais fácil do que parece, os benefícios são maiores também do que parecem. Então, o que a gente precisa agora é de ação. Acho que sejam ambiciosos, sejam ousados, que isso se paga. Coloquei meu e-mail no chat para eventualmente trocar uma ideia depois da reunião. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Equagro, CBI Rizon. Perfeito. E, Alexandre, com você. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho mais do nosso projeto aqui. E é isso, vamos fomentar essa cadeia de financiamento verde, a gente acredita muito nisso. O poder de você pegar toda a poupança, todo o dinheiro poupado e aplicar em projetos que pensam no social e no meio ambiente é muito forte. E agradeço ao Milton, ao Moacir da Ecoagro, ao Thiago Lessa do Pinheiro Neto, vocês da CBI, por terem trabalhado tão duro nessa operação aqui, que está gerando frutos muito bacanas. Excelente, muito obrigada, né, ao painel, também obrigada, Ecoagro, por a Climate Bonds Initiative para fazer essa moderação, como todos aqui colocaram, né, a gente fica à disposição, tem bastante, enfim, interesse nesse setor, a gente vê, né, um grande potencial para o Brasil, como o Milton colocou, então todos nós ficamos à disposição. Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, pessoal, que está assistindo.